Estás a ver este vídeo? Humberto é uma pessoa para te dizer como é que tem sido o meu processo. Eu quero é que corra tudo bem amanhã. A maior dor não é dor física, não é dor do medo, é a dor de não ter feito aquilo que gostava de ter feito. Estás a ver este vídeo é porque a minha cirurgia correu bem. Teres a notícia de que vais perder completamente o teu ouvido esquerdo e saberes que se calhar nem sequer podes ser operado, e em simultâneo teres a notícia de que o teu ouvido direito também está a ser perdido e que se calhar também não vai poder ser operado, quando te dás conta desse momento é tramado, é tramado. É duro e pode ser visto de duas formas: ou é muito mau, é duro e coitadinho de mim, mas tens outra maneira de... Podes ter outra maneira de encarar, que é aceitas o pior, mas preparas para conquistar o melhor. O que será ter perda auditiva a meio da vida? Como é que acontece? O que é que se faz? Como é que se reage? Deve ser um tumulto nas nossas vidas. O Miguel Borges vai falar na primeira pessoa, que vai nos dar o testemunho. Miguel. Obrigado, Humberto. Obrigado, Guidex. Obrigado, Rui Nunes. Obrigado, Gabriel. Obrigado, César. Quem é que daqui, braço no ar, quem já passou por um desafio na vida? Braço no ar. Dos que têm o braço no ar, quem é que superou um desafio na vida? Qual é a sensação? Podem baixar. Quero ouvir palavras. Qual é a sensação de superar um desafio? Tem que falar mais alto porque eu sou surdo. Vitória. Realização. Pois é. Quando era pequeno... Obrigado. É isso mesmo. É tudo isso. Exatamente. Quando era pequeno, era fascinado por geometria descritiva. A pior não, o contador não está a contar, eu tenho 10 minutos aí. Pois é. Quando era pequeno, era fascinado por geometria descritiva. Só tinha 19 e 20. Quando tinha 19, ficava zangado. Fui fazer exame com uma prancha de arquiteto para o meu exame de geometria descritiva, porque queria ter 20. Tive 15. Fiquei zangado. Sabe o que é que fiz? Escrevi um livro de geometria descritiva. Ganhei outra vez. A seguir, era fascinado por matemática. Chumbei a análise 1 no técnico, por 2 décimas. O professor, que me chumbou, deu 0 a um exercício que tinha ali 2 pontos, 2 páginas inteiras, e eu só errei na última passagem. O professor disse: alguém tem que chumbar. Chumbou-me por 2 décimas. O que é que eu fiz? Escrevi um livro de análise matemática. A seguir, escrevi o segundo livro, escrevi o terceiro livro, escrevi o quarto livro, escrevi o quinto livro. E o professor que me chumbou usou, sem saber que eu era o autor do livro. O autor do livro tinha... A seguir, um dia descobri que se calhar estava a ficar surdo.
E o médico disse-me: está a começar a ficar surdo na minha porta. Já ouviram esta expressão? Alguns dos que estão na sala já ouviram. E aquilo que eu fiz foi ouvir, ainda ouvia, e dizer: bora lá, o que é preciso saber? Na mesma fração de segundo que ouvi, na mesma fração de segundo disse: bora lá. A seguir, o que é que aconteceu? Depois da primeira prótese, veio a segunda. E disseram-me: é melhor não pôr as duas, porque a adaptação demora tempo. Pus a primeira, quando cheguei ao carro, na deslocação do hospital ao carro, já estava adaptado. Cagai é que não puseram logo as duas. Puseram as duas. Quando um dia o Humberto disse: olha, tens passado uma pequena para um megafónio. Lembras-te, Humberto? Onde é que estás? Lembras? Demoraram 3 segundos, 4 a dizer: bora lá. A propósito, a dada altura, eu tenho uma otosclerose coclear e isto foi degenerando. A dada altura, este ouvido pifou também. Quando eu me dei conta, eu neste momento estou-me a ouvir a mim, mas podem gritar à vontade porque eu não ouço nada. Quando, tem vantagens, sabem disso, não é? Tem vantagens. Então, quando eu percebi que se calhar o ouvido podia pifar, a única coisa que eu fiz foi: ok, bora lá investigar. Se ele pifar, com quem é que eu vou fazer a cirurgia? E descobri um dos melhores do mundo, está habituado a ir aos Estados Unidos muitas vezes, estava nos Estados Unidos, era conceituado lá, mas era um português. Professor Dr. João Passos, obrigado, professor João Passos. E então, o que é que aconteceu? Tive uma consulta com ele, percebi: é este homem, confio nele. Simples. No dia em que fizemos um audiograma e disse: agora tem indicação cirúrgica para implante, quando o professor João Passos me disse: quando for preciso, faz. Eu perguntei-lhe: está bem, mas é uma cirurgia complexa? Ele disse: é, mas para quem não, para quem sabe, não. Ok, temos homem, estou bem entregue. Aquilo que aconteceu foi que no instante em que percebi que ele viu o audiograma e ele disse: tem que fazer implante. Quando? O mais depressa possível. Agora vem a parte interessante, que é: o que é que eu fiz? Vou falar agora principalmente para pais de crianças com problemas auditivos, pessoas que ainda não se decidiram a resolver o seu problema auditivo e principalmente, se calhar, o pior problema, que é a surdez envergonhada. É um bocadinho como o problema da pobreza envergonhada. É muito difícil lidar com ele. Então vou falar principalmente para os surdos envergonhados. E aquilo que aconteceu foi que preparei, como sempre na vida me preparei. Quando ia fazer a cirurgia, ia me preparar para a cirurgia, pratiquei mais yoga, porque sou professor de yoga, li mais, estudei mais, sou engenheiro, trabalho com estratégia, trabalho com empresas, portanto estou habituado a estudar, gosto muito de estudar, sou terapeuta, então gosto muito de estudar de tudo, desde a engenharia até terapias. Então estudei tudo, fiz limpezas de fígado, porque o fígado está ligado às emoções, preparei para o lado emocional da minha cirurgia, fiz jejuns, estou habituado a fazer jejuns prolongados, fiz um jejum maior do que me pediram, porque sabia que ia estar melhor preparado, fiz acupuntura, fiz visualizações, vi a minha cirurgia uma igual à minha 5 vezes, como se fosse eu a fazê-la, como se eu tivesse que a fazer. Aquilo que aconteceu foi que, preparando tão bem, faltava-me só uma coisa. Um dos meus maiores medos era a anestesia geral. Já estava preparado para a cirurgia, mas tinha muito medo da anestesia geral. Sabia que hoje em dia já não há problema nenhum, já não há risco nenhum, mas eu tinha esse medo. Sabem quando nós temos um medo que não conseguimos aceitá-lo, ou ele não é racional, mas está lá. Então eu criei uma associação de apoio a doentes terminais e pensei: está aqui. Treino doentes terminais a morrerem com serenidade, treino pessoas a treinarem-se, outras pessoas para apoiar doentes e acompanhar doentes terminais. Está aqui a tua prova de fogo. Serenamente, às escondidas, preparei-me para morrer naquele dia. Querendo viver até mais dos 100, com saúde. Mas preparei-me para morrer na cirurgia.
Preparei-me para não acordar daquele momento. Despedi-me de toda a gente, sem ninguém saber. Sabe o que aconteceu? A cirurgia atrasou 4 horas e tal, quase 5 horas. Sabe o que acontecia a cada hora que passava? Eu estava mais tranquilo, porque eu estava bem. Tinha resolvido tudo o que precisava de resolver. Os desafios só servem para nós fugirmos deles ou crescermos deles. Fugirmos deles ou crescermos com eles. Foi isso que eu decidi fazer. No meio deste percurso fala-se de... Está bem, mas o que é que tu tens feito? Uma das coisas foi pegarem 10 carros, comprar 10 carros, pegarem 10 carros mais uma ambulância, 30 pessoas, ir numa comitiva para a Guiné oferecer os carros. Quando eu disse ao coordenador da missão, olha, mas eu sem prótese não vou dar, tu és maluco, não podes ir. Esquece, não há stress. Passei por terra de ninguém, 7 km ao lado de assassinos, passei por momentos de risco, zonas da Mauritânia onde não se podia parar e nós tivemos que parar de noite e tivemos que acampar de noite. E eu sem prótese. E eu sem ouvir. Porque eu sabia que havia uma força qualquer maior do que eu, que estava lá. Quando fizemos a cirurgia, tínhamos outra missão. Íamos ao Benin, um dos países mais pobres do mundo. Tinham lá 72 crianças num orfanato a viverem onde só deviam viver 15 e a dormirem no chão com água, com lama. Nós tínhamos que lá ir. 4. Dos 4, um dos 4 doidos era o Miguel. Mas tinha acabado de fazer a cirurgia. E acabado de fazer a cirurgia, o professor João Passos disse, vai precisar de mais ou menos 2, 3 semanas até começar a sua vida. Ao fim de 5 dias estava a conduzir. Porque o meu corpo preparou-se tanto que ao fim de 5 dias podia estar a conduzir. Depois de pôr o processador, ao fim de 17 dias, foi agora há 2, 3 dias, com 80% da audição. Ao fim de 17 dias, normal é um mês, ou às vezes talvez mais. O que é que aconteceu? Ao fim de uma semana de pôr o implante, em puro treino, preparação, programação, fui para o Benin, para a África, mais uma vez sem rede, ainda a adaptar-me. Então a mensagem que eu vos quero deixar é: sim, tu podes. Seja qual for o desafio, sim, tu podes. A vida está cá, nós temos todos uma missão. Se ainda não sabemos qual é, se calhar é boa altura de pensar: que raio eu tenho de corpo? Porquê é que eu vivo num país onde não há guerra? Porquê é que eu vivo num país, por exemplo, em que as crianças de 11 anos não são violadas e não morrem na maternidade? Porquê é que eu não vivo num país, como acontece no Benin, onde as moças com 23 anos morrem porque depois de uma cirurgia, de uma cesariana, as mandam levantar e andar e passado umas horas morrem? Porquê é que eu vivo num país como este? Porquê é que eu tenho tudo aquilo de bom que tenho e mesmo assim às vezes me queixo? Ser surdo é uma situação como outra qualquer. No fundo do coração não me sinto deficiente. Porquê? Deficiência é uma atitude. E eu sinto-me com toda a força do mundo para fazer tudo e mais alguma coisa. E esta é a mensagem que eu quero deixar para quem é pai, para quem é deficiente auditivo, principalmente para os surdos envergonhados e para quem tem qualquer limitação. Todos nós temos limitações. A diferença é que quase todos as escondemos. Deficiência é uma atitude. Pessoalmente, estou muito grato. E principalmente, além da gratidão à Sara, ao Daniel, ao Simão e à Gabriela, grato ao Filipe. Fez um vídeo, fez um dos melhores vídeos da vida. Está ou não está no espetáculo? Obrigado.